A paz de Jesus e o amor de Maria, que o Senhor, o bom pastor, nos abençoe. Vamos estar falando, bem simples para que você entenda, sobre a vivência na fé. E hoje sobre a primeira vivência na fé, que são os sacramentos, que são 7. Primeiro, o batismo. Segundo, confirmação. Terceiro, Eucaristia. Quarta, penitência. Quinta, unção dos enfermos. Sexta, ordem. Sétimo, matrimônio. Primeiro, batismo. O batismo é entendido como o sacramento que abre as portas da vida do cristão batizado. O rito essencial desse sacramento consiste em imergir a água ao candidato ou derramar a água sobre sua cabeça, enquanto é invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo perdoa o pecado original. Uma vez batizado, o cristão é para sempre um filho de Deus e um membro inalienável da Igreja. Também pertence para sempre a Cristo. Na Igreja Católica, o batismo é dado tanto às crianças como a convertidos adultos que não tenham sido antes batizados validamente. Segundo, confirmação. Confirmação do batismo ou crisma. O batizado reafirma sua fé em Cristo, sendo ungido durante a cerimônia, recebendo os 7 dons do Espírito Santo. A unção é feita pelo bispo ou padre autorizado, com o óleo abençoado na quinta-feira da Semana Santa. É um sacramento que confirma o desejo de ser membro da família cristã dentro da Igreja Católica e de reafirmar aqueles compromissos depois de atingir a idade da razão. A cerimônia consiste na renovação das promessas do batismo. O crisma é, portanto, um sacramento dependente, complementar ao batismo, já que não tem qualquer significação ser ministrado a quem não tenha sido batizado. Terceiro, Eucaristia. É a celebração em memória de Cristo, recordando a Santa Ceia, a paixão e ressurreição, em que o cristão recebe a hóstia consagrada. É o sacramento culminante que dá aos fiéis a oportunidade de receber e ingerir fisicamente o que considera como sendo o corpo de Jesus Cristo e que se transformou o pão consagrado pelo sacerdote, assim como o vinho se transforma no seu sangue. Para receber a hóstia, o fiel deve estar em estado de graça, ou seja, deve ter antes confessado seus pecados e recebido o perdão divino através do sacramento da confissão ou penitência. O pão transubstanciado é distribuído aos fiéis que, ao ingerirem a hóstia, estão ingerindo o corpo de Cristo. A Eucaristia é considerada o sacramento de ação de graça. Quarto, a penitência. É a confissão dos pecados a um sacerdote, que aplica a penitência para, uma vez cumprida, proporcionar a reconciliação com Cristo. Por outras palavras, é o sacramento que dá ao cristão católico a oportunidade de reconhecer as suas faltas e delas estiver arrependido, ser perdoado sim por Deus. Do ponto de vista formal, o confessante se ajoelha perante a um sacerdote ou confessor e a ele declara que pecou, que deseja confessar o que fez e pedir a Deus que o perdoe os seus pecados. Após ouvi-lo, cabe ao sacerdote oferecer as suas palavras de conselho, de censura, de orientação,
de conforto penitente, recomendando-o a penitência a ser cumprida. O confessado deve rezar a oração denominada ato de contrição. Após o que o sacerdote profere as palavras de perdão e abençoa o penitente, que se retira para cumprir a penitência que lhe foi cumprida. Quinto, unção dos enfermos. A unção dos enfermos é o sacramento pelo qual o sacerdote reza e unge os enfermos para estimular-lhes a cura, mediante a fé. Ouve deles os arrependimentos e promove-lhes o perdão de Deus. Este sacramento pode ser dado a qualquer pessoa que se encontra em estado de enfermidade, e não somente a pessoas que estão em estado de falecer a qualquer momento. Sexto, ordem. O sacramento da ordem concede a autoridade para exercer funções e ministério eclesiásticos, que se refere ao culto de Deus e à salvação das almas. É dividido em 3 graus. O episcopado confere a plenitude da ordem e torna o candidato legítimo sucessor dos apóstolos. E lhe é confiado o ofícios de ensinar, santificar e reger. O presbiterado configura o candidato ao Cristo sacerdote e o bom pastor. É capaz de agir em nome de Cristo, cabeça, e ministrar o culto divino. O diaconato confere ao candidato a ordem para servir a igreja através do culto divino, da pregação, da orientação e, sobretudo, da caridade. Sétimo, matrimônio. O sacramento do matrimônio, santificando a união entre um homem e uma mulher, funda uma nova família cristã. Matrimônio é o casamento entre homem e mulher, celebrado na igreja e santificado na indissolubilidade e na fidelidade. O matrimônio imprime caráter sobre o casal, sobre o conjunto que os dois nubentes passam a formar, e é, por isso, doutrinamente indissolúvel. O caráter impresso pelo matrimônio se dissolve com a morte de um dos cônjuges. É um sacramento que só se consuma havendo 2 participantes. A morte de um dissolve o casal, extinguindo o matrimônio. Outra característica peculiar do sacramento do matrimônio é que não é ministrado pelo sacerdote, mas pelos noivos que, realizando os sacramentos perante a igreja, pedem e recebem do sacerdote a bênção para a nova família que está nascendo. Que possamos vivenciar melhor esses 7 sacramentos em nossa vivência de fé. Espero que tenha lhe ajudado a compreender um pouco mais sobre a vivência a qual nós precisamos estar atentos. Compartilhe e testemunhe, e que Deus vos abençoe.